Então, é uma reportagem assinada por uma jornalista jovem chamada Vanessa Bárbara, na revista Piauí. Eu escolho propositalmente porque estamos no Nordeste. E vocês sabem que existe uma revista brasileira de informação, de notícia, de reportagem chamada Piauí, feita em homenagem ao estado aqui no Nordeste. Então, a abertura dessa reportagem especial da Vanessa Bárbara é assim: bom dia, meus guerreiros! Ataca o professor Isaac Martins. Ele não admite alunos solenos. Para ser grande profissionalmente, você precisa estar na tomada. Toda vez que eu disser todo mundo ligado, é para bater uma palma e dizer Hai! Como os samurais. A turma inteira responde Hai! É o primeiro dia do curso de Operação de Telemarketing. Pela participação, Fagner já ganhou 4 bombons. Vou sair daqui e vender, diz. Pelo telefone, completa um colega. Isso se chama cena. A técnica de você, em lugar de passar a informação de uma maneira esquemática, você passa o conhecimento que você precisa de um modo estruturado como história. Por quê? O que você procura no jornalismo literário não é apenas passar informação. Você procura fazer com que o leitor seja sensibilizado, seduzido e cativado para ele se sentir dentro da história. Então, que elementos nós tivemos aqui? Nós tivemos um acontecimento, uma ação, um lugar e personagens, pessoas interagindo. Nós tivemos frase em primeira pessoa, nós tivemos descrição. Então, essa é a força do jornalismo literário. A capacidade de conduzir o receptor de uma mensagem para dentro de uma história real que está sendo contada. Por isso, então, que o jornalismo literário tem um nome com 2 raízes. A primeira raiz é jornalismo. Então, como todo jornalismo, o literário tem um compromisso com o real. Ele serve nesse mundo e existe, tem o seu lugar, o seu espaço, para contar história. Mas que tipo de história? A história da vida real. A história baseada no real, apurado, levantado, buscado, pesquisado, investigado. Então, assim como todo jornalismo, o primeiro compromisso do literário é com o real. Não é contar uma história de ficção. O segundo nome, a segunda palavra que constitui o nome composto dessa modalidade é literário. Mas não é o literário no sentido da literatura de ficção, do inventar e do criar conteúdos, histórias, sequências, personagens ficcionais. É literário, porém casado com aquele compromisso de expressão do real, mas usando os recursos sofisticados de narrativa da literatura. Por isso, o jornalismo literário emprega um arsenal de recursos narrativos bem mais avançados do que o jornalismo convencional. Por quê? Porque a missão do jornalismo literário é ambiciosa. A missão de não só informar, mais do que isso, compreender, entender a fundo a realidade e fazer isso com arte, de maneira que a mensagem seja elaborada com estética, de maneira que a mensagem seja prazerosa, de maneira que o conteúdo, embora possa ser um conteúdo altamente sofisticado, complicado, complexo, o conteúdo é colocado numa forma narrativa envolvente, sedutora, e a mensagem parece leve. A outra coisa, eu acho melhor ficar em pé, porque tem gente no fundo que não está me vendo, né? Então, eu acho melhor ficar em pé. A outra coisa que eu vou chamar a atenção, que tem a ver com a proposta da conversa nossa agora à noite, é uma outra marca do jornalismo literário que é fundamental. O jornalismo literário se constrói essencialmente ancorado na figura humana. Aí você vai dizer, não, mas o jornalismo comum também.
Mas se você reparar bem, na maior parte dos textos do jornalismo noticioso, as pessoas que estão presentes nas narrativas do jornalismo comum são apenas fontes de informação. Então, assim, José da Silva, 32, bombeiro, foi o primeiro a chegar ao incêndio do depósito da fábrica X. Então, qual a importância dessa pessoa nessa notícia? Apenas ele é um agente, um personagem da história, mas ele tem importância somente como fonte de informação. No jornalismo literário, não. O ser humano não é uma fonte de informação no jornalismo literário. Ele é um personagem. Mas ele não é um personagem de ficção, novamente. Ele é um personagem da vida real. Então, quando essa moça, Vanessa Barba, tem como assunto no seu texto, vocês já sacaram, o telemarketing, ela vai falar do assunto do telemarketing, ela está interessada não nesse assunto de maneira abstrata, não nesse assunto apenas dos números. Quantas pessoas trabalham em telemarketing no Brasil, ou quantas pessoas vão fazer curso de telemarketing, ou quanto ganham os profissionais que trabalham nesse campo. Não. Ela quer conhecer por dentro esse campo, mas quer conhecer não à luz dos números frios, dos dados abstratos, das interpretações distantes do real orgânico, vivo e pulsante. Ela quer conhecer essa realidade através daquilo que dá vida às coisas. E o que é que dá vida às coisas? Essencialmente na nossa sociedade. O ser humano. Então ela vai falar do telemarketing, mas você fica sabendo que tem um rapaz chamado Fagner. E que esse Fagner não é só uma fonte de informação. Ela não disse assim, como diz a Folha de São Paulo, né? Fagner, 32. Maria Bethânia, 75. José da Silva, 48. E daí? Qual a importância se o José da Silva tem 48 anos ou 70? Em algum caso específico pode ser importante. Se esse José da Silva tem 75, mas aos 75 anos de idade ele faz o vestibular e vem fazer jornalismo aqui na Universidade Estadual da Paraíba, é relevante saber a idade dele. Mas em muitos casos não é isso que é relevante. Então, na verdade, eu quero conhecer as coisas através das pessoas, através do ser humano. E através do ser humano colocado não como uma fonte de informação, mas na sua complexidade e dignidade humana. E quem é o ser humano? Quem somos nós? O ser humano é um complexo de complexidades. O ser humano tem lados de luz e de sombras. O ser humano pode ter momentos de bravura e coragem, momentos de covardia. O ser humano tem alegrias e sofrimentos. O ser humano faz coisas nobres e pode fazer coisas vis também. O ser humano, para brincar um pouquinho com as palavras, é os seres humanos. Todos nós somos muitos, simultaneamente. Então o jornalismo literário tenta compreender a realidade, mergulhando nas histórias e centrando a sua narrativa nas pessoas. Por causa disso, porque o jornalista literário precisa trabalhar com personagens reais, o JL consegue escrever e abordar qualquer assunto. O jornalismo literário, porque busca uma primazia e uma qualidade estética narrativa de primeiro porte, não é exclusivo do jornalismo cultural. Não existe só para assuntos da cultura. Não é exclusivo da política, dos grandes debates, das grandes questões da administração pública. Não é exclusivo do esporte. O jornalismo literário é universal. Desde que você conheça, desde que você entenda, desde que você assimile essa arte, você pode escrever sobre absolutamente qualquer coisa. Então vou dar um exemplo. Um grande jornalista literário americano, famoso lá, aqui não é muito conhecido,
A única coisa que existe dele em português é um trechinho de um livro dele que eu traduzi e coloquei no Páginas Ampliadas. Fora isso, ele não é conhecido aqui. Mas lá nos Estados Unidos, ele é o profissional a quem os outros grandes jornalistas literários tiram o chapéu. E consideram esse profissional o mestre dos mestres. É um jornalista, agora já bem velhinho, está se aposentando, chamado John McAfee. E esse John McAfee, que além de jornalista de produção de livros, ele também é professor, trabalha hoje em dia numa grande universidade, acho que trabalhava, ele deve ter se aposentado no ano passado. O John McAfee se tornou popular e caiu no gosto público escrevendo livros reportagem. E 3 dos livros reportagem que ele escreveu tratam de um assunto muito palatável, muito fácil de lidar, porque todo mundo entende e gosta desse assunto. Ele trabalha e trabalhou em 3 dos seus livros de maior sucesso público. Ele trabalhou com um assunto, com um campo de conhecimento chamado geologia. Fácil, né, de entender livros, né, sobre geologia, né? Um assunto que todo mundo gosta, né? E ele consegue fazer com que os livros de geologia dele sejam um grande sucesso de público. Cada título dele vendeu milhares e milhares de exemplares. E as pessoas que não são cientistas, que não têm nada a ver com a geologia, se interessaram. Por quê? Eu vou dar a resposta para vocês contando como que ele abre um dos livros. Um dos livros dele de geologia vai tratar de um assunto específico, que também é um assunto muito fácil, todo mundo se interessa, chamado placas tectônicas. Você sabe o que é isso? A placa tectônica é o assoalho dos oceanos. Os oceanos têm um fundo. Não é que existe a água e não acaba nunca. Tem um ponto que acaba. É uma base para sustentar tudo isso. São as grandes placas tectônicas. E as grandes placas tectônicas, no assoalho dos grandes oceanos, elas se movem também. E às vezes, quando uma grande placa tectônica se move, ela pode encontrar outra. E há um choque. E quando há o choque de placas tectônicas, pode acontecer um tsunami, um terremoto, um maremoto. Então ele queria tratar esse assunto. Mas não para cientista que conhece. Ele queria escrever para o grande público. Então, como ele começa esse livro da placa tectônica? Olhem só. Ele descreve uma manhã bonita, ensolarada, como essas manhãs fortes, ensolaradas que existem na Paraíba. Ele descreve uma manhã ensolarada, quente, num local que é a periferia de uma grande cidade americana. Nessa periferia dessa grande cidade americana, existem várias estradas que cortam o país, que se juntam ali, que se cruzam. Então, se a pessoa está vindo por carro de uma certa região do país e tem de ir para outra, naquele ponto, ela sai de uma estrada e pega outra. E milhares de caminhões, também nos Estados Unidos, se transporta, como no Brasil, muita mercadoria por caminhão. Então, milhares e milhares de caminhões, todos os dias, passam ali, vindo de um local e indo para outro. A quantidade absurda de estradas que se encontram naquele ponto. Então, ele está descrevendo amanhã nesse local, onde há essa intersecção de várias estradas, e o terreno é um pouco acidentado. Então, em função disso, os grandes caminhões diminuem a velocidade ao sair de uma estrada, fazer uma curva, pegar uma alça e entrar na outra estrada. Obrigatoriamente, eles têm que diminuir a velocidade. Então, está descrevendo a cena, é uma manhã bonita, ensolarada, vários caminhões da empresa XYZ estão diminuindo a velocidade, saindo da estrada X e pegando a Y. E aí, ao fazer isso, nessa manhã, de repente os caminhoneiros, que estão numa velocidade muito baixa, percebem que num ponto, naquele local, próximo a uma espécie de viaduto, etc., que dá acesso, a não sei que outro local exatamente, mas dá acesso entre as estradas, num daqueles pontos, o que existe naquela manhã, o que está acontecendo ali? Eles veem uma bela mulher, uma loira, esplendorosa, uma mulher muito bonita, muito vistosa, e ela está ali, naquela periferia, naquele local ermo, e por isso os caminhoneiros falam a gracinha, brincam com a mulher, falam alguma coisa, porque eles estão passando muito devagar, eles conseguem falar.
E quem é essa mulher bonita e maravilhosa nessa manhã, sozinha?